Para pagar minha dívida crescente com Andrade, acabei topando fazer alguns trabalhos. Pequenos. Havia ficado claro que alguns acidentes poderiam acontecer com os meus familiares ou amigos, caso eu não pagasse o que devia ou encontrasse formas de diminuir os meus débitos. Àquela altura, eu estava desesperado por dinheiro, então decidi fazer o que me era pedido. Era o terceiro período da faculdade de Direito. Eu teria terminado o curso, é claro, mas acabei deixando-o de lado para trabalhar com Andrade. Acredito que isso possa ter salvo minha vida em algum momento. Eu não aprovava algumas transações do homem, mas é verdade que eu não tinha outra escolha. Durante alguns dias, eu deveria esconder alguns pacotes dentro de minha residência. Não é nada demais, ele me disse certa vez. São algumas coisinhas sem importância. Eu sabia, no entanto, que se tratava de drogas. Era sempre a mesma coisa: dinheiro e drogas. Sabiam que eu seria um ótimo fornecedor, porque afinal de contas, eu não tinha escolha. Nem mesmo me interessava por consumir aqueles produtos. Aceitei o trabalho a contragosto. E tudo aquilo acabou por se tornar uma rotina. Vez ou outra, um grandalhão vinha até minha casa, levava alguns pacotes, trazia outros e ficava tudo bem. Consegui ganhar algumas partidas nos dias seguintes e paguei uma parte considerável da minha dívida. Mas os juros continuavam subindo cada vez mais. Lamentavelmente, meu apartamento se tornou um local bastante caótico. Fui multado por causa do cheiro de um peixe podre que havia entrado em decomposição na cozinha quando me ausentei a trabalho. Aquela foi a gota d'água, então me vi forçado a sair daquele local e procurar uma casa na vizinhança. Achei que talvez as visitas do grandalhão fossem diminuir com o tempo, mas a verdade é que foi mais conveniente para todos que eu morasse ali naquela vizinhança pobre. Afinal, as pessoas teriam acesso ao local, e menos perguntas seriam feitas em uma casa sem uma portaria. Alguns dias após a mudança, Andrade não fazia a menor questão de esconder o fato de que era um tráfico de drogas. Eu fui encarregado de vender os produtos para algumas pessoas que vinham ali vez ou outra. A grande maioria era composta por viciados e vagabundos que andavam pelas ruas da cidade à noite. Alguns, eu sabia, haviam cometido assaltos para sustentar o próprio vício. Mas eu não deveria fazer perguntas, simplesmente teria de vender os produtos. Nunca esperei encontrar pessoas que tivessem muito senso de higiene em pontos de vendas de drogas. Mas algumas que passavam por ali eram minimamente aceitáveis. Era o caso do Eduardo. Um homem da minha idade, mas o cabelo extremamente loiro. Começava a dar os primeiros indícios de vício em crack. Sim, era isso que eu vendia ali. No início, eu tinha uma certa resistência de levar conversas adiante com pessoas daquele tipo, mas precisava desesperadamente de atenção em certas ocasiões. A amizade dele veio a calhar. Espero que ele esteja morto hoje, no entanto. Rezo para que todos os que se envolveram nessa loucura tenham recebido um misericordioso toque da morte e tenha sido levado para o outro lado. Não gosto da ideia de que eles compartilhem o mesmo destino que eu. Seja como for, eu me aproximei bastante desse rapaz de pouca inteligência. A língua presa e muita rapidez ao falar coisas me impediam de compreender sua fala em algumas ocasiões. Mas as conversas sobre futebol e outras besteiras masculinas eram um alívio cômico para minha vida decadente. De certa forma, a minha tragédia pessoal. Pamela e eu havíamos tido uma recaída. Ela passou algum tempo na minha nova casa, mas logo percebeu que o tipo de trabalho com o qual eu estivera envolvido. Após isso, rapidamente seguiu seu caminho, mais uma vez. Não criei ilusões quanto a isso. Foi o melhor para nós dois, mas fiquei de coração partido naquela semana em particular. Corações partidos e o calor do álcool são duas coisas que podem induzir pessoas a um erro muito facilmente. E foi exatamente o que houve naquela noite em particular, quando a polícia havia afugentado uma boa quantidade daqueles vagabundos da região. Então, eu estava com um baixo número de vendas. Precisava de dinheiro, mas acima de tudo,
Precisava de um tempo fora daquela realidade. Precisava fugir do mundo, desesperadamente. Eduardo e eu encontramos algumas garrafas de vinho e começamos a bebê-las sem maiores receios. Gozaríamos dos prazeres da bebida até altas horas, até que finalmente caíssemos e nos esquecêssemos dos problemas que nos atormentavam há tanto tempo. Nossa conversa naquela noite girou em torno de alguns assassinatos que haviam acontecido naquele mês. Uma cabeça humana fora encontrada em uma caixa de força por uma moradora local. A notícia se espalhou rapidamente e as pessoas tinham medo de Andrade agora. Eu sabia que, caso as coisas tivessem seguido um caminho diferente, aquela poderia ter sido a minha cabeça, e não a de um rival dele no tráfico. E foi na ocasião que eu me deparei com aquele livreto. Aquele que havia levado para casa dias antes, ou das lendas urbanas. Li sobre a lenda do homem da jaqueta de lixo. O que fez Eduardo rir muito e despencar no sofá. Ele estava tão chapado. Ele disse que queria tentar fazer aquele ritual desprezível em um terreno baldio e espaçoso ali por perto, praticamente em frente à minha casa. Um ponto onde as pessoas despejavam quilos e quilos de lixo. Como se tratava de uma zona pobre da cidade, a polícia pouco se importava com aquilo. Eu estava muito bêbado e acabei topando levar o meu lixo para o local. Vejam bem, eu pretendia descartar todo aquele lixo ali e não perder meu tempo com uma brincadeira idiota como aquela, mas a bebida afrouxa as amarras da sensatez. Pega aquelas latas ali. Ele apontou para algumas latas de atum que eu havia acumulado ao longo dos dias. Agarrei algumas no meio do lixo e vi que era muito conveniente. Havia restos de bacon ali por perto. Pus carne em decomposição dentro das latas e fiquei imaginando onde cargas d'água conseguiria carne de alguma criatura dos ares. Mas foi aí que me lembrei que havia alguns ossos de frango ali por perto. Coloquei-os dentro da lata. A seguir, raspei o resto de atum em outra e vomitei quando o cheiro chegou aos fundos dos meus pulmões. Eduardo ria. Põe pra fora! Põe pra fora! Por alguns momentos, enquanto eu tentava não me engasgar com meu próprio vômito, vi um olhar distante e idiota de meu amigo, como se ele não tivesse razão alguma. Desatei em um riso pouco convincente. Eduardo, eu não sei onde eu acho plantas d'água, eu comecei. Ele caminhou até um dos sacos de lixo. Achou restos de comida japonesa que havíamos compartilhado. Entendi o que ele queria dizer. Peguei alguma daquelas negras algas japonesas e as coloquei na lata. Na outra, simplesmente, pus o repolho fétido. Tive de me afastar de novo para não vomitar. A bebida havia deixado meu estômago sensível demais. Maldição. Espalhamos o lixo de maneira desorganizada por toda a extensão arenosa daquele terreno abarrotado de insetos peçonhentos. Eduardo cavou pequenos buracos no centro do círculo com uma caneca de alumínio em frangalhos e enterrou as latas com a minha ajuda. Eu ri daquilo. Sentia-me uma criança. Não encontramos nenhuma cadeira ali por perto. Mas foi naquele momento que me lembrei que havia uma cadeira de sol que fora deixada por Pamela na entrada da garagem. Agarrei-a rapidamente e voltei para o terreno ali por perto. Posicionei-a ao lado de fora do círculo. Eduardo não parecia muito satisfeito. Então, a posicionou em um ângulo um pouco mais longe e pôs o que havia sobrado de uma garrafa de vinho e alguns copos plásticos ali em cima. Falta alguma coisa, ele tentava se lembrar. Falta sangue. Fui até a sacola de lixo e encontrei um dos absorventes de Pamela. Ela estava naqueles dias quando saiu de casa. Senti nojo ao pegá-lo. Mas o posicionei em uma lata e eu enterrei junto com todo o resto. Deveria deitar-me naquele círculo de sujeira e esperar. Me senti um perfeito porco. Não acreditava que algo fosse acontecer, então fiquei deitado ali por algum tempo, bêbado demais para me mover, mas ainda assim, consumindo mais álcool para esquecer de meus problemas. Devo ter dormido um pouco.
ou um tempo razoável ali, em meio a todo aquele lixo e ao meu vômito. Mas despertei, quando Eduardo caiu de um forno micro-ondas, no qual estava sentado há algum tempo. Tantas tranqueiras naquele local. Aparentemente nós dois havíamos adormecido ali, totalmente ensandecidos pelo excesso de bebida no sangue. Eu acreditava que havia atingido o fundo do poço naquele exato momento. Quando busquei o celular no meu bolso, vi que havia pouca carga. 8% da bateria. Mas era exatamente 11h57. Pensei em me levantar daquela sujeira e encerrar aquela insensatez, mas o meu corpo simplesmente não respondia. Girei o corpo de lado e vomitei mais uma vez. Tudo que havia em meu estômago foi violentamente arremessado para fora em um jato quente e repulsivo. Quando finalmente consegui erguer o peso de meu corpo e me sentar com as mãos nos joelhos, vi Eduardo cair, içando as mãos para o rosto em uma expressão de pânico, como se sentisse uma dor lacerante. Ele mal teve tempo de gritar e vomitou uma substância tão negra quanto o céu daquela noite. Por alguns momentos, pude jurar que via a luz do poste ali por perto, piscar e tremeluzir, quase apagando-se. Ele caiu de cara em cima do que parecia ser uma pequena poça de petróleo e desmaiou. Eu ia me levantar, quando alguém me dirigiu a palavra. Eu não sairia do lugar se fosse você. Olhei para o lado para ver o que parecia um mendigo. Calças jeans bastante surradas e rasgadas, uma camiseta regata cinza em frangalhos. Mas o que mais me chamava a atenção era aquela jaqueta completamente imunda, como se fosse literalmente feita de lixo, um couro fétido e podre. Como... A regra é bem clara, disse ele, sentando-se na cadeira de sol e agarrando a garrafa. Vocês, criaturazinhas, não podem sair de dentro do círculo, ou... Ele fitou a garrafa por um tempo. Mas quando observei sua face por alguns momentos, notei que as concavidades dos olhos eram dois abismos enegrecidos. Ele deu alguns goles antes de continuar falando. Fermentado por pouco tempo. Safra ruim essa, não é mesmo, criaturazinha? Suponho que você não poderia ter comprado nada melhor, haja vista a sua situação financeira. Eu não entendo. Ainda acreditava que estava tendo algum tipo de alucinação. Você fez tudo o que o ritual dizia, não é mesmo? Ele continuou. Eu gostei bastante do bacon. Acredito que seja assim que vocês o chamam. E dos ossos. Mas devo dizer que o atum foi de baixíssima qualidade. Prefiro outros animais aquáticos, se é que me entende. E a ideia de usar sangue de uma humana foi algo que eu não esperava. Um sabor bastante requintado. Talvez eu a devore logo mais. Bom, digamos que foi o sangue da humana que me fez mudar de ideia e vir até aqui, no seu desprezível mundinho. Lembro-me de ter um momento de lucidez e vomitar um pouco de bilis. Alguma coisa enegrecida saiu de minhas entranhas e sujou o chão. Ele logo continuou. Ora vamos, pare com isso. Temos negócios a tratar, você e eu. Atendi ao seu chamado. Vim de muito longe para firmar um contrato. Você é o... Comecei. Qual é o nome que vocês, criaturazinhas, me deram aqui? Jaqueta de alguma coisa. Homem da jaqueta de lixo. Percebi com quem estava falando ali, como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Fui arrancado de meu inebriado estado. Que seja. Dê-me o nome que quiser nessa sua língua desprezível. Aos negócios, sim? Ele viu os dois copos caídos perto da garrafa de vinho. Agarrou-os sem muita paciência. Você sabe como funciona? Funciona o quê? O nosso trato, seu tapado mentecapto. O nosso negócio? Eu não faço ideia do que... Seguiu-se um suspiro de irritação. Há muito tempo que eu não voltava a esse mundinho desprezível de vocês. As coisas aqui pioraram muito, devo dizer. No ritmo que as coisas andam, acredito que vocês vão acabar se extinguindo muito rápido. Uma epidemia, talvez. Ou guerras. Finalmente consegui sentir firmeza e me ajoelhar pela primeira vez. E notei que naquele rosto, realmente, não havia olhos, mas havia duas concavidades muito negras. Não havia olhos. A voz, por outro lado, era de um velho, aguda a ponto de ser irritante. Você me chamou e eu vim.
Você deseja algo e eu preciso de algo. Então vamos cortar essa ladainha de merda e irmos direto aos negócios, sim? O que você deseja? Acredito que, como todos os outros macaquinhos, você deseja aquele papel colorido, certo? Dinheiro, respondi. Sim, eu preciso. Sim, sempre a mesma coisa, que seja. Havia um tom de sarcasmo bastante profundo na última frase, como se o desprezo tivesse aumentado após o pedido oficial. O homem na jaqueta de lixo tocou a garrafa de vinho clara, e por alguns momentos horríveis eu pude ver o líquido, de um tom avermelhado escuro, tornar-se em um nauseabundo líquido preto. A seguir, ele serviu 2 doses nos copos de plástico e me ofereceu um. Quando nós dois bebermos, teremos um vínculo, certo? Ele dizia. Demorei algum tempo para responder. Quando demonstrei sinais de que iria dizer algo, ele interrompeu. Certo, certo. Vamos logo com isso, criaturazinha. Ele bebeu todo o líquido. Imaginei que fosse uma brincadeira de um mendigo, então bebi o líquido também. Senti uma dor lacerante nas entranhas e fui forçado a me deitar no chão novamente. Gritei por causa de dor. E por alguns momentos infernais, meu mundo tornou-se cinza, gradativamente branco e, por fim, negro. Perdi a consciência por alguns minutos, acredito. Mas ele ainda se encontrava ali, fitando-me com aquele desprezo no olhar, apesar das órbitas serem abismos sem fim. Certo, certo. Não foi tão ruim, não é mesmo? Agora temos um vínculo. O trato é simples. Você vai ter o seu dinheiro. Muito dinheiro, na verdade. Mas para que o trato seja selado, eu preciso de mais 5 servos. O camarada ali foi uma boa aquisição. Refeição. Eu diria. Mas está longe de ser o suficiente. Quando observei o local, perto do forno micro-ondas, não havia nada além de uma poça negra e alguns ossos. Pensei que gritaria mais uma vez, mas senti os músculos da garganta se contraindo. Não criamos alarde, criaturazinha inferior. Agora temos um... certo. Vocês respiram, é verdade. Senti os músculos da garganta se afrouxarem, e arfei vigorosamente, resfolegando em busca de ar. Você deve oferecer esse líquido a mais 4 pessoas, criaturazinha. E elas serão servos para mim. Escolha bem os que vai me oferecer agora, ou eu posso fazer a sua vidinha miserável muito mais difícil do que já é. E não demore muito, ou posso mudar de ideia sobre o nosso contrato. E levar alguns de seus familiares também. Tão rápido quanto havia parecido, ele sumiu. Só o que restava ali agora era uma garrafa com uma substância enegrecida, os 2 copos, a bagunça que eu havia feito com Eduardo e uma poça repulsiva com ossos à mostra.